Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você e família. Estamos felizes por poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor depois de nossa meditação. Então seja abençoado no nome de Jesus. Assista este e outros vídeos, mas graças a Deus chegamos a 351 vídeos, na presença de Deus, trazendo a palavra do Senhor, vídeo após vídeo. E que você desfrute de todos eles, Deus fará uma bênção muito grande na sua vida. Obedeça a palavra de Deus, creia nela, porque aqui tão somente trago até você a palavra de Deus. Sem nenhum benefício próprio, eu quero que o reino de Deus cresça no teu coração, no meu e mundo afora, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou pelo Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus, Graças a Deus pela palavra dele. O título de hoje da nossa meditação é A Fé que Traz, Paz com Deus. A fé que traz paz com Deus. O mundo hoje está em confusão, O mundo hoje está em guerra, o mundo hoje está em complicação, o amor está se esfriando, mas nós acreditamos em o que falamos e o que vivemos, que é o título de hoje, A Fé que Traz Paz com Deus. Já falamos na última meditação, com o título A Nascente do Rio da Fé, e encorajamos você a crer como creu Abraão, o nosso pai, que Deus falou com ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, Então Abraão se tornou justo diante de Deus e se tornou um amigo de Deus, porque creu naquilo que Deus falou com ele. Então nós encorajamos a você, quando eu digo nós, é eu, o Espírito Santo de Deus, a Trindade Divina, encorajamos você a crer como creu o nosso pai Abraão. Mas aqui no capítulo 5, diz que nós fomos justificados, sendo, pois, justificados pela fé, sendo, pois, justificados porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em nós e nos decidiu, nos fez decidir a crer em Deus, então temos paz com Deus. Graças a Deus por isso. Então, o que a fé nos traz, A fé nos traz a paz, e esta fé que nos traz a paz é uma obra de Jesus Cristo, foi algo que Jesus fez para nos trazer a paz. Então o crente, depois que ele tem fé, o cristão, aquela pessoa que crê em Deus, depois que ele tem fé, ele tem um acesso, à presença de Deus. E se o crente tem acesso à presença de Deus, ele tem segurança no presente e segurança para o futuro, porque ele está em Deus, ele está em comunhão com Deus, ele está vivendo um relacionamento com Deus de paz, de tranquilidade. Deus não tem por onde condená-lo, porque a obra de Cristo foi perfeita. Então ele tem paz no presente, E tem paz e tem confiança para o futuro. Esta segurança nós temos tanto em tempo de paz como em tempo de aflições. Por quê? Porque Deus trabalha em nós e por nós nos tempos também de aflições, Nos tempos de tribulações. Deus trabalha por nós, Deus dirige os nossos passos. E se o nosso coração está alegre em Deus, se a nossa mente
está firme em Deus, então a tribulação produzirá em nós o quê? Perseverança. Nós sabemos que, mesmo atribulados, Ele tem cuidado de nós. Mesmo em tempos difíceis, Deus tem cuidado de nós. E Deus cuidando de nós, nós estamos em paz. Isso só adquirimos através da fé na obra que Cristo Jesus fez. Tendo esta perseverança, né, ela produz em quê? O que nós? Paciência, né? Persistência e paciência. E ela também nos conduz à tranquilidade, à certeza de que Deus está ao nosso lado. Não estamos desamparados, não estamos esquecidos, né? Não estamos abandonados. Esta perseverança, e trazendo-nos a paciência, a confiança em Deus, também nos produzirá esperança. Nós sabemos qual será o produto final, o que irá acontecer no final. Caminhando com Cristo, caminhando em Deus e tendo acesso com Deus, nós sabemos o que será de nós no final. Só que Deus fez algo maravilhoso. Depois que nós cremos e aceitamos a Jesus, aceitamos as obras que Jesus fez, né? Então o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E Ele habitando em nós, Ele produz em nós confiança, consolo, né? Dinamismo. Nós sempre saberemos como proceder, como orar, porque Ele nos ensinará a falar com Deus, nesse acesso que temos para com Deus. O Espírito Santo de Deus nos ensinará a falar com Deus. Então, Ele não nos deixa órfãos. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. O Consolador virá para abençoar e para caminhar e preparar vocês, né? Agora, interessante isso. Preste atenção numa coisa. Adão e Eva foram perfeitos, nós já falamos isso, foram criados perfeitos. Até o dia que a serpente, né, o diabo os picou. Depois que a serpente os picou, os fez desobedecer a Deus, o que aconteceu? Nós fomos, né, a raça humana foi envenenada pelo pecado de Adão, então todos caminhavam para a morte. Porém, não era uma decisão dos pós-Adão, né? Dos filhos de Adão, da descendência de Adão, mas foi porque Adão e Eva fez com que esse veneno atingisse toda a humanidade. Então, esta morte gerou, preste atenção nesse detalhe, até Deus dar a lei para Moisés. Deus deu a lei para Moisés, então o homem entendeu que antes ele não podia ser imputado pecador, porque o pecado já havia sido gerado em Adão. Mas daí para frente, Moisés diz assim, eu trago isto para vocês conhecerem e tomarem a decisão em obedecer 100%, né? Ou desobedecer conscientemente. Então, dali para frente, depois que existiu a lei, então o homem optou por pecar. Ele já não era mais só o pecado original de Adão, era pecador só por pecado, mas agora ele tinha a condição de tomar uma decisão, conhecendo, né, a lei e sabendo o que a lei rejeitava, o que a lei não apoiava, e a vida deveria ser 100%, se você pudesse ser, cumprindo a lei. Mas o homem não pôde. O homem, então, começou a pecar muito mais deliberadamente. E aí, o pecado que vinha só mesmo de uma herança, agora não. Agora ele prosperou, ele abundou, ele expandiu e o homem começou a pecar desordenadamente, sendo que Moisés disse assim, eu ofereço para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivais. Né? Moisés dá esse conselho, vocês busquem escolher a vida para vocês viverem. E o homem pecou deliberadamente. Mas a Bíblia diz que onde o pecado abundou, alastrou, tomou espaço, o amor de Deus veio, né? Adão era o inverso, né? O contrário de Cristo. Adão caminhou da santidade para o pecado. Jesus não. Jesus é o amor de Deus, a graça de Deus que veio para nós, para as nossas vidas, para nos salvar, mas ele veio em santidade para assumir os nossos pecados. Ele toda a vida foi santo, nele não foi encontrado pecado algum, falta alguma, mas ele assumiu
assumiu os nossos pecados, para pegar este homem denegrido, este homem acabado, este homem que se tornou deliberadamente inimigo de Deus, e levar este homem a Deus. Agora é engraçado, você não vê nenhum grande empresário, nenhum milionário investir em áreas pobres, em áreas delinquentes, em áreas que não tem nada para retornar a eles, né? Em áreas que eles simplesmente aborrecem. Você não vê isso acontecer, mas Deus fez o contrário. Deus, mesmo nós sendo pecadores, inimigos dele, ele mandou Jesus para morrer por mim e por você, para levar-nos à presença dele novamente, por misericórdia, por amor, por graça, sem merecermos nada, porque éramos inimigos de Deus. Deus manda Jesus, então, para viver, para nos ensinar sobre a salvação, ministrar sobre a salvação, para morrer pagando os nossos pecados na cruz do Calvário e para nos levar de volta a Deus, ao convívio com Deus, a ter essa paz de Deus, mesmo que nós não merecêssemos, não era mérito nosso, pois nós éramos pecadores, inimigos de Deus, mas ele mandou Jesus por você e por mim, para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente, para que nós crescêssemos como creu o nosso pai da fé, Abraão, e voltássemos a Deus, e nos entregássemos a Deus, e vivêssemos por Ele, para Ele e com o Espírito Santo dele habitando em nós. Então lembre-se de uma coisa, hoje você vive aqui na terra e Jesus vive na presença de Deus lá no céu. Ele te representa lá para que você o represente aqui. Ele é santo por você lá, ele pagou o preço e ele media a tua causa lá para que você seja um representante dele aqui e eu seja um representante dele aqui, levando a palavra dele, o amor dele às outras pessoas, dizendo: vale a pena servir a Jesus, vale a pena acreditar em Jesus, vale a pena viver para Jesus, porque ele morreu e ressuscitou por mim para me dar a segurança da salvação. Então nós devemos manter a nossa fé, manter o nosso equilíbrio espiritual, buscando a Deus e querendo mais de Deus. Você acredita nisso, meu irmão e minha irmã? Você crê nisso e você quer viver esta vida para Deus? Então tenha esta fé que traz paz com Deus, e Deus nunca achará defeito ou problema em você, porque você é justificado em Cristo. Então nós, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe no nome de Jesus.